Olá, meus queridos, gente bonita, gente maravilhosa e gente que pensa. Fiquei sabendo que o meu querido irmão, o Guilherme, passa por aqui de manhã, vai trabalhar, me cumprimenta, na hora que volta, né? E que o Guilherme assiste as minhas transmissões. A esposa dele falou para mim. Fico feliz por isso, viu, Guilherme? Shalom para você, muita paz e principalmente muita luz e muita sabedoria, tá bom? A senhora, sua esposa, também. Bom, deixa eu convidar aqui algumas pessoas, peraí. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, porque o Roberto parece que está dormindo. Vamos ver se aparece. Aparece! Cadê as pessoas para convidar? Não apareceu não. Tem que aparecer aqui, esse negócio me atrasa totalmente. Aí. Vou convidar só um pouquinho as pessoas, porque as pessoas estão dormindo nessa hora. Tá bom, chega. Bom, tá convidado aí, pessoal. Muito bem. Você que é cristão, você já estudou a história do catolicismo romano? Você já estudou a história da Igreja Católica Apostólica Romana? Eu não me refiro a essa Igreja Católica Apostólica Romana renovada que temos hoje. Mesmo o concílio, né? Mesmo os arcebispos, né? Mesmo os cardeais, tendo lá a sua tradição do conclave, aquela coisa, não é? Mesmo alguns padres, monges e freiras e alguns católicos, sendo eles tradicionais, não é? A Igreja Católica hoje, ela passou, essa Igreja Católica moderna, bom dia, olha o Roberto aí, essa Igreja Católica passou por momentos de cismas, cisões, passou por momentos de renovação, digamos assim. E o pontífice atual hoje, o Jorge Bergoglio, que é o Papa Francisco, tem feito um trabalho muito interessante, tem batido de frente com a cúria tradicionalíssima, a cúria fundamentalista do catolicismo romano. Mas eu acho que você já ouviu falar que, por exemplo, nunca houve sacerdotisa na Igreja Católica, porque é proibido. Hoje a gente até vê aí em alguns lugares freiras, né, irmãs pregando, levando a palavra, não é? Moças dentro do movimento carismático pregando a palavra lá de Deus, não é? Estou falando isso porque nunca foi dado tanto espaço e oportunidade para a mulher dentro do catolicismo romano. E dentro da igreja protestante também, e dentro da igreja evangélica também, e tem uns cabecinhas aí que não interpretam direito os textos de Paulo, não compreendem a época de Paulo, a cabeça judaizante de Paulo, não compreendem as culturas locais do tempo de Paulo, Grécia, Corinto, Éfeso, Pérgamo, não é? Enfim, e o poder patriarcal, o machismo, o empoderamento do homem no mundo judaico, desde Abraão até o tempo de Yeshua ou Yahshua, Jesus. Então, eu vou tocar num assunto muito importante e até mesmo um tanto que indelicado. Volto a ressaltar e enfatizar com todo afinco que eu não estou atestando, eu não estou tentando provar, eu não estou dizendo que Deus, o Eterno, o Jeová, Javé, Yahvé, ele tem uma esposa, ele tem uma mulher. Ou seja, no caso seria uma deusa, não é? A sua consorte ou a sua cônjuge, ok? Eu não estou afirmando isso, mas eu vou apresentar a você
que houve evidências que levaram teólogos e arqueólogos, e até mesmo dentro da Bíblia, a sua Bíblia evangélica, a pensar, não é, numa suposta esposa de Deus. E se Deus tivesse uma esposa, qual seria o problema? Seria então um pecado? Estou eu cometendo um sacrilégio, um pecado, um desrespeito muito grande ao Eterno? Por quê? Por acaso a mulher foi criada por Satanás, por demônios e diabos? Por acaso a mulher não tem valor espiritual, moral, não tem valor na sua alma, no seu espírito? Por acaso você, padre, você pastor, você homem, você missionário, evangelista, você que é homem, que tem um bingolim com uma sacola no meio das pernas, você saiu da onde? Fala para mim. Só me responde isso. Você foi gerado onde? Você saiu de onde? Da pedra que não foi, do barro que não foi. Se bem que tem uns aí que eu acho que foram gerados do pântano podre mesmo, sabe? Hein? Você foi gerado dentro de um útero. Você foi gerado lá, entrou no óvulo, nas trompas de Falópio, o óvulo se deslocou, foi indo, você entrou no óvulo e foi gerado lá, no útero. De quem? De um dinossauro? Não. De um macaco? Não. De um cachorro? Não. De uma galinha? Não. De uma vaca? Não. Você foi gerado dentro do ventre de um ser maravilhoso, chamado, conhecido como mulher. E aqui eu não estou associando mulher no sentido de machista, no sentido de depauperar ou perjurar mulher comparando a animais, né? Porque dá para comparar o homem com muitos animais, chega a ser tão um insulto aos animais, que nem os animais são tão estúpidos quanto o homem, ok? Então vamos lá. O que você acha? Deixa eu fazer aqui algumas anotações, não é? Deixa eu ver aqui se ficou legal. Demorei um pouquinho, mas vamos lá. Na verdade eu não tinha nenhuma inspiração hoje para vir aqui, para falar alguma coisa, porque eu estou com muita dor no meu coração, está doendo nesse momento, e eu estou respirando um pouco mais lento, não é? Já marcamos consulta. Então, assim, mas para a noite não passar em branco, é tão bom meditar nas coisas de Deus. Vocês não acham, irmãos e irmãs evangélicos, a gente bater esse papo, conversar um pouquinho? Por que não? Qual seria o problema? Qual seria a abominação, o pecado, o insulto a Deus? A mesma pergunta eu coloco também nesse mesmo tema. E se Jesus tivesse casado? E se Yeshua tivesse tido mulher? Porque na cultura hebraica, judaica, não é? O homem, a partir dos 16 anos, já é dado como noivo, já tem responsabilidade de marido, né? A moça já casa, entende? Essa é uma cultura que ela reverbera o tom daquela voz do Éden: crescei-vos e multiplicai-vos. É uma bênção ter filho, é uma bênção ter uma esposa, é uma bênção ter uma família. No tempo de Jesus, e até antes de Jesus, o que mais faziam era casar e multiplicar. Sabia disso? Agora aparece Jesus, que não tem namorada, não tem noiva, não tem esposa. Calma, que eu não estou insultando a pessoa de Jesus, nem a sua deidade, a sua espiritualidade, a sua santidade. Calma, eu estou falando de cultura hebraica, ok? Causa estranheza Jesus não ter tido uma esposa. E se ele tivesse, deixaria de ser santo? Deixaria de ser Deus? Deixaria de ser abençoado? Qual o problema? Existe uma conspiração contra a criação de Deus, uma conspiração, essa sim, suja, nojenta, abominável, retrógrada e uma doentia mental, de pessoas recalcadas e traumatizadas, em querer colocar sujeira, imundícia, pecado no prazer sexual, pecado no sexo entre homem e mulher. Sabe?
É inadmissível, meu Deus, Jesus tendo relação sexual, Jesus tendo uma mulher. Por que não? Qual o problema? Se você não sabe, ele era homem também. Sabia? Cresceu ali, ó, dentro do judaísmo, aprendendo a lei, a Torá, sabe? Aprendendo tudo. A Kabbalah, o Midrash, tudo que você possa imaginar. E a tradição diz que tem que casar, tem que ter mulher. Mas seria Jesus esqueci agora o termo, solteiro? Eu não lembro agora, está me falhando a memória aqui. Enfim, olha só. Se Deus é Espírito, se Deus, ele é Espírito, por que é que em Gênesis, hebraico Bereshit, capítulo 1, versículo 26, o autor do livro de Gênesis, ele escreve desta maneira, ou é no singular, ou não é, mas o hebraico é diferente do português, ok? Ele escreve assim, Gênesis 1, 26, Vayomer Elohim Maaset Adam, Vayomer, e disse, Elohim, Deus, nascer, façamos, Adam, o homem, Betsalemenu, a nossa imagem, guarda essa palavra, Betsamelenu, a nossa imagem, e Kidenotenu, conforme a nossa semelhança. E no versículo 27, olha que interessante, vai verá Elohim et Adam, ou seja, vai verá e criou Elohim, Deus, et Adam, o homem, Betsalemo, a sua imagem, Betselem, a imagem de Deus, Elohim, Bara Oto, criou Zakar, macho, e Unekva, e fêmea. Otan Bara, os criou, macho e fêmea os criou. Zakar, macho, Unekva, fêmea. Kidenutenu, semelhança. Betsalemenu, imagem. Agora, o que eu quero que você pense junto comigo é assim, todos nós temos a ideia e o consenso, a consciência de que Deus é um ser que não se vê, não se toca, porque ele é espírito. Beleza? É isso. O próprio Yeshua vai dizer a mulher do poço de Jacó, a mulher samaritana. Chegará um tempo, mulher, em que os homens não encontrarão meu Pai, não adorarão a Deus, nem aqui no poço do pai Yaakov, nem em Jerusalém, nem aqui em Jerusalém, no templo, nem no muro, ok? Porque Deus, ele é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ok? Deus é espírito. Então nós começamos a mensurar, a criar, a imaginar, a construir, a tentar construir a imagem de Deus. Espírito, não tem corpo, não tem sexo, não tem braço. O que é espírito? Hã? Uma consciência poderosíssima, criadora e criadora? Ok. Acontece que o Moisés, ele vai dizer exatamente isso daqui. Livro de Gênesis. Temos um Deus ou temos vários deuses? A palavra Elohim, o começo já disse no prefixo, Elo, ou Elohim, ou El, que vai fazer referência a um Deus cananeu, hein? Elo, o Deus do tempo de Abraão. Um dos deuses do tempo de Abraão. Mas vai dizer assim,
Vayomer Elohim nascer Adão. E disse Deus, façamos. Está no plural ou no singular? Está no plural. Se fosse só um ser, uma entidade criadora, se fosse só um Deus, o texto teria que estar assim. A construção deveria estar Vayomer Yahvé, Vayomer Elo nascer Adão. Teria que estar, e disse Deus, faço o homem a minha imagem e semelhança. Mas como eu disse que no hebraico é diferente do português, não é? O Elohim pode significar um Deus só, o Deus verdadeiro, como vários deuses, e também como homens, seres humanos, reis, anciãos, juízes, pais, pessoas de grande autoridade e grande poder. Ocorre que o verbo aqui, não é? Nascer, está façamos. Se está façamos, então não tem só um Elohim, não tem só um ser aí na parada, não tem só um Deus aí, não é? Na criação do homem, do ser humano. E aí ele vai dizer, Betsamelenu, a nossa imagem. Espírito tem imagem? Você já viu algum espírito? Espírito tem imagem corpórea, física, humana, de homem? E vai ser mais profundo, que denetenu, conforme a nossa semelhança. Ok? E vai dizer, e criou Deus o homem, né, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E criou Deus o homem, a sua imagem. Ok? A imagem de Deus o criou. A imagem de Deus criou o macho e fêmea. Você prestou bem atenção nisso aqui, nessa sacada? Criou Deus o homem, a sua imagem. Depois, a imagem de Deus criou o macho e fêmea. Os criou. Interessante isso, né? Mas agora a pergunta que não quer calar. Como pode um ser sem corpo, sem aspecto físico, tirar de si mesmo uma inspiração para corpos físicos com sexos diferentes? Uai, Deus não é espírito? De onde o Eterno tirou a imagem do corpo do homem e do corpo da mulher? Corpos ambos cheios de detalhes. Aí os ufologistas poderiam perguntar assim, você sabe de onde o Eterno tirou essa inspiração? Dos modelos, já dos Anunnakis, já dos extraterrestres, já de vidas em outros planetas. Na casa de meu pai há muitas moradas, disse Jesus, em um Evangelho de João, capítulo 14. Seria isso? Teria Deus se inspirado em outros seres que ele já teria criado? Pegou o protótipo, vamos lá. A cabeça, olho, nariz, boca, pescoço, tronco, não é? Tudo. E nos aprimorou um pouquinho mais. Ele tem aquele cabeção de forma de cone, olho esbugalhado, aquela coisa alienígena. Será que Deus teria copiado isso das outras criaturas que ele fez? É uma pergunta, não é uma afirmação. Eu não estou com heresia, crente, fanático, xarope, bitolado. Presta atenção. Então, de onde Deus teria tirado a inspiração para fazer os seios, a genitália feminina, a genitália masculina, pernas, pé, cabeça? E aí, como é que faz uma coisa dessa, não é? Deus não é espírito? É para se questionar, para perguntar e para pensar. As minhas lives são para vocês pensarem, sabe? Para vocês saírem dessa bolha de escolinha dominical. Adão e Eva, a cobrinha falou para Eva da maçã. Aqui não é maçã, é uma laranja. Olha, Eva, no dia que você comer essa maçã, você vai ficar mais inteligente. Ah, para com isso, gente, vai. Para com isso. Não teve cobrinha nenhuma lá, não teve cobra nenhuma que falou nada.
Tá bom? A única cobra que cantou no Jardim do Éden ali foi a cobra de Adão. Para de graça. Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Essa tal cobra, essa tal serpente aí, que é você mesmo, somos nós, os seres humanos. Se você participar de uma autópsia ou de uma captação de órgãos, até a pele é um órgão. Bom, se você participar se você vê como você é por dentro, você é isso aqui, ó. Ó, quer ver? Só para você ter uma ideia, tá bom? Vamos colocar uns vídeos ainda. Então, você é isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Isso. Cérebro, 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 cérebro. E é isso aqui, ó. Cérebro. Pronto. Você é isso aqui, ó. Ó. Mais uns fios aqui ligados. É isso aqui. O ser humano é isso aqui. Isso aqui é você por dentro, ó. Isso aqui é você, ó. Olho, cérebro, só o cérebro. Tá vendo aqui? Só o cérebro. Olho e os nervos que passam pela medula espinhal. É só isso aqui. Você é isso aqui, ó. Igualzinho uma cobra. Isso aqui é você por dentro. Sem músculo, sem osso, sem crânio, sem tórax, só o cérebro e as ligações, os nervos, os fios. Você é a serpente. Eu sou a serpente. Nós somos a serpente. A nossa consciência, o nosso intelecto, a faculdade de pensar, de raciocinar. Não teve cobra nenhuma que falou, porque anatomicamente falando, a cobra, o animal, não foi feito para emitir palavras, vogais e consoantes e falar como a gente. Entende? Vem para a realidade, sai do mundo da fantasia. Sai do mundo de Walt Disney e dos irmãos Grimm. Eu já falei. Né? Então vamos lá. Voltando aqui. Opa. Ai, ai. Talvez seja pesado demais supor que Deus não era esse espírito invisível ou imortal? Ou talvez era visível, mas mortal? Parece papo de louco, dá pra gente pensar. Mas a questão é, de onde veio essa aparência nossa que nós temos? Serão dos Elohims? Essa é a aparência de Deus? Se essa é a aparência de Deus, se Deus se parece conosco, tem olhos, nariz, boca, ouvido, cabeça, cérebro, cabelo, barba comprida, você acha que Deus é isso aqui, ó? Presta atenção. Eu sei desenhar, hein? Você acha que Deus é isso aqui? Eu vou fazer uma... Aqui eu vou fazer uma caricatura, tá bom? Ó. Você acha que Deus é isso aqui mesmo? Ó. Você acha que isso aqui é Deus? Vamos lá. Opa. Você acha realmente que Deus é isso aqui? Você acha que Deus é isso aqui? Você acha que isso aqui é Deus? Muito bem. E você acha que talvez isso aqui seja Jesus? Estou desenhando aqui ao vivo para você ver. Ó. Esse aí que todo mundo fala que é Jesus, dos olhos verdes, parará, piriri. Você acha mesmo que isso aqui é Jesus? Ó. Deixa eu colocar aqui, né? Opa. Opa. Vamos fazer aqui assim. Olhinho aqui. Você acredita mesmo que isso aqui é Jesus, né? Ó. Vamos ver aqui. Aqui eu faço um desenho assim. Eu reparto aqui. Pá. E aqui eu faço isso. Faço isso aqui. Aquela coisinha católica. Pronto. Você acha realmente que isso aqui é Jesus? Ok. Então vamos voltar aqui. Se Deus se parece conosco, se nós somos a imagem e semelhança do Criador, o homem e mulher, macho e fêmea, assim Deus os criou, por que Deus, ou Deus é bonito demais, ou ele é feio? Por que ele se escondeu de Moisés na penha da rocha?
na fresta da rocha. Diz que ninguém nunca viu a Deus, e quando Deus passou pela rocha, ele disse: Moisés, tu me verás só pelas costas. A gente, pelo amor de Deus, vamos crescer, amadurecer, evoluir. Tem coisas que eu estou falando, mesmo eu sendo descendente de judeu, tem coisas na Bíblia que é lenda, que não é real, é apenas lenda, ok? Então, quando nós vemos essa história, se Deus é Espírito, por que em Gênesis 1:6, né? Ele criou o homem e a mulher e disse: façamos a nossa imagem e semelhança, assim o façamos. Acontece, pessoal, que, olha só, vou repetir. Se Deus é Espírito, de onde o Eterno, o Criador, tirou uma inspiração para qual foi o protótipo, o modelo para fazer o homem e o modelo para fazer a mulher? De onde ele tirou isso, se ele é Espírito? Você nunca parou para pensar que talvez Deus, o Elohim, descrito por Moisés em Gênesis, eram seres humanos, eram homens? Façamos o homem, está aqui, ó, Bereshit, Gênesis 1:27. Vayeveram Elohim et Adam, e criou Deus o homem, Betsalemo, a sua imagem, não é? Betselem, a imagem de Deus, Elohim, Bara Oto, criou o macho, Zakar, e fêmea, Unekivan. Como que Deus vai criar o macho e a fêmea, o homem e a mulher? De onde ele tirou isso? Qual foi o modelo que ele tirou isso? É para se pensar, filosoficamente para se pensar, sabe? E de onde Deus tirou então a inspiração, não é? O Criador, o homem e a mulher, macho e fêmea, branco, ariano, caucasiano, loiro dos olhos azuis, e o africano, o afrodescendente, aquele que é de pele mais forte, a pele um pouco mais escura, o oriental, sabe? O chinês, o coreano, o boliviano, o peruano, o chileno. Aonde foi que o Senhor teve essa inspiração para fazer isso, se ele é Espírito? Talvez ele não seja o tal Espírito invisível, talvez ele não seja o Senhor Todo-Poderoso que você imagina. É só para pensar. Talvez é uma metáfora, é uma figura de linguagem de Gênesis, da cabeça de Moisés, ok? Para a humanidade. Mas vamos avançando aqui. Se ele é Espírito, ele não tem aparência. Imagem, semelhança, macho e fêmea. Olha só. Teria Deus uma esposa? Porque, para Deus dizer, eles dizerem, né, os Elohims, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, macho e fêmea, assim o façamos. Ok? Deus teria que ter um espírito feminino do seu lado. Deus teria que ter uma deusa, uma companheira. Por isso que às vezes, quando eu falo a família espiritual, a família de Deus, porque raciocina comigo, Deus seria então hermafrodita, um espírito hermafrodita com dois sexos? Nossa, meu Deus, você vai ser fulminado. Meu Pai do céu, que pecado, meu Deus, que blasfêmia. Não é blasfêmia, é só você pensar direitinho, calma. Deus colocou um cérebro aqui, um espírito aqui dentro, para eu pensar. Nós somos semelhantes a Ele, nós pensamos. É bonito pensar. Filosofia daí para isso. Agora, o duro é você ser vaquinha de presépio, caixa fechada, bitolado, não é? Muito bem. Duro é você acreditar que uma cobra falou, duro é você acreditar que uma jumenta falou,
sabe? Essas coisas são duras. Aí ele tem que ir para o psicólogo, tem que ir para o psiquiatra, né? Vamos lá. Teria Deus uma esposa, mulher? De onde ele tirou uma inspiração para fazer a mulher? Você já ouviu falar em Asherá ou Ashera? A cônjuge de Deus, a esposa de Deus. Eu vou colocar uma matéria aqui para você ver agora e depois eu volto aqui, tá bom? Dá só uma olhada nisso aqui. Pera aí, deixa só eu colocar aqui, abrir aqui de novo. Olha. Vamos abrir lá. Se é que vai abrir, porque ali abre quando quer também. Vamos ver aqui, só um minuto. Olha. Oh, meu pai amado. E não é que travou? Ai, voltou. Voltou? Opa, vai abrir. Ai, ai, ai. Tá abrindo lá, tá? Assim que abrir, você vai ver. Eu vou ler um texto. Isso foi matéria de faculdade, arqueologia, ciências, não é? E interessante, porque... gente, eu acho que não vai dar, não. Peraí. O negócio acho que parou aqui. É só comigo que acontece isso. Tá rodando. Vamos, meu filho, abre. Enquanto não abre lá, existem tabletes em letras cuneiformes, em letras babilônicas, em letras hebraicas, que os arqueólogos acharam em cemitérios antigos, primitivos, acharam escritas e acharam estátuas da Asherá. E as declarações que tem lá, eu acho que caiu aqui. Eu não vou conseguir não, viu, gente? Que pena. Ai, eu fico triste com isso, quando o negócio não funciona. Opa. Por favor, abre pra mim aí o trem. Vai mostrar pros meus irmãos aqui. Oba! Abriu. Eu vou virar a câmera aqui para ler essa parte que é interessante, tá bom? Vamos lá. O legal é passar conhecimento, né? O meu amigo tá aí, o Roberto. Opa! Vamos aqui. Olha só. Eu vou bem na parte aqui que é mais interessante, tá bom? Tá falando de Asherá, mas eu quero uma parte aqui que é muito legal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Da descoberta. Presença, ó. A presença da deusa em Israel, do bronze ao ferro. Vai vendo aí, ó. Conforme a pesquisadora Mônica Otterman, 2004, que traça o panorama da presença da deusa em Israel, da Idade do Bronze à Idade do Ferro, não é? No Oriente Médio, datado da Idade do Bronze Médio, 1800 e 1500, antes da Era Cristã, a representação da deusa é caracterizada como deusa nua, destacando o triângulo púbico, emergindo também representações em forma de ramos ou pequenas árvores estilizadas. Cadê aqui? Combinação que vem a ser denominada deusa árvore. Na Idade do Bronze Tardio, 1550 a 1250, antes da Era Cristã, a deusa árvore apresenta duas mudanças, aparecendo em forma de uma árvore sagrada, flanqueada por cabritos ou como triângulo púbico, que substitui a árvore. Mas aqui não é interessante você saber. Aqui, ó, peraí. A deusa continua perdendo representatividade na religião oficial. Qual é a religião oficial? O judaísmo, a religião de Moisés, ok? Todos os deuses perderam, deixaram de ser deuses e foram transformados, travestidos, convertidos na linguagem de Moisés como demônios, ou como, demônios não, mas como deuses pagãos, né? Coisa ruim, mau agouro, sortilégio,
porque não eram verdadeiros como o Deus de Moisés, ok? Então essa aqui é a religião oficial, onde divindades masculinas ganham cada vez mais força, principalmente a partir de características dominadoras e guerreiras. Enfim, não é só Moisés, tá? Todos os povos, a maioria, adorava mais Deus, colocava mais a imagem de Deus, o estereótipo de Deus, podia ser antropomórfico, híbrido, né? Meio homem, meio mulher, meio homem, meio touro, enfim, meio homem, meio coiote, meio homem, meio tigre, meio leão, meio jacaré, meio cobra, mas sempre preponderando a imagem do homem e não da mulher, ok? Vamos lá. Vamos subir aqui, eu quero ler uma coisa interessante aqui nessa matéria. Aqui, ó, as primeiras evidências de Aserá aparecem, deixa eu só aumentar aqui para você acompanhar comigo também. Aumenta, filhinha. Oxe, eu acho que aumentei demais, diminui aqui. Aqui mais um pouquinho. Aqui. Aqui dá para ver, né? Aqui, ó. As primeiras evidências de Aserá aparecem em textos cuneiformes babilônicos, 1830 a 1531 antes da era cristã, e nas cartas de El Armaná, século XIV. Ok? Vamos lá, antes da era cristã. Para o pesquisador Ruth Restin, 1991, informações importantes sobre Aserá vêm dos textos ugaríticos de Ras Shanra, costa mediterrânea da Síria. Nestes textos, Aserá é chamada de Atirat, consorte de Er. Lembra? Ela é consorte de Er. Nos textos ugaríticos, Aserá é chamada de Atirat, consorte, cônjuge, mulher, companheira de Er. Quem é o Er? Também é conhecido como Deus de Israel. El, Elohim, Elohim. Já falei que muitos nomes judaicos terminam com El. O nome dos filhos santos, Senor Abravanel, ok? E outros vão pegar outra ramificação, como Benjamin Netanyahu, Yahu, ok? Então tem esses segredinhos aqui no mundo judaico. Então aqui, ó, o Deus El não é um Deus que você imagina. Oh, Elohim, Elohá, não é? Mas você pode ver que sempre parece que é um empréstimo. Moisés vai sempre lá na feira da Babilônia, dos Sumérios, pescar algumas coisas, comprar algumas coisas, para desenvolver a sua ideia de Elohá, ou Yahvé, ou Asher, não é? Ou Hashem. Ok? Então aí, ó, consorte de Deus El, principal Deus do panteão cananeu no segundo milênio antes da era cristã, ok? Sendo mencionada também como Elat, forma feminina de Er. Nos textos ugaríticos, Asherá, ou seja, Atirat, ou Elat, é a mãe dos deuses, simbolizando a deusa do amor, do sexo e da fertilidade. Foram encontrados pelos arqueólogos, vou voltar para mim aqui rapidinho, para você ter uma ideia, para a gente ter uma ideia, foram encontrados pelos arqueólogos muitas estatuetas de Asherah. Mas por que as mulheres eram tão devotas a Asherah? Porque as mulheres viam em Asherah a sua representatividade no panteão dos deuses, como também a sua participação de seres poderosos, seres abençoadores, né? Então, você viu ali que é a deusa da fertilidade. Então, a mulher que era, existe um termo muito feio que se fala, mas naquele tempo a mulher era seca, ou árvore sem fruto, no caso de Ana, né? A Ana, que é a mãe do Samuel, não é? Que ela entregou o menino Samuel lá para o sacerdote ali, e depois ele foi o rei de Israel lá. Enfim, olha só, a Ana era estéril, então as mulheres estéreis, elas buscavam
Igual vocês hoje vão nas igrejas, fazem campanha, aquela coisa toda, sabe? Elas iam nos montes, faziam os rituais, entregavam bolos, alimentos, aquela coisa toda, para entregar, para receber bênçãos de Asherah. Então, nem adianta o rabinato vir para cima de mim, querer meter o pau e me chamar de herege, porque em Israel aí, quando eu estive aí em Israel, existe um túmulo da patriarca. Não é Sara, não. É o túmulo da Raquel. O túmulo de Raquel é há milhares de anos. O túmulo de Raquel é visitado, as pessoas vão lá, rezam, põem a sua cabeça, tem rabinos lá de chapéu, de barba branca, e ficam lá, né, nas suas meditações, sabe, nas suas orações, pedindo bênçãos para a mãe Raquel. Porque no Midrash tem uma história que não está aí na sua Bíblia evangélica, sabe? Mas está na Bíblia hebraica, está lá na história hebraica, na tradição hebraica, que quando Raquel morre, não é? Quando Raquel morre, ela sai do corpo e ela vê o seu filho Benanim ou Benjamim. Depois que ela morreu, ela foi sepultada no caminho, né, de Ramá, ou no caminho, não vou lembrar agora, mas está lá no canal do YouTube, né? E onde ela é sepultada, a Raquel, há uma profecia de Jeremias: ouviu-se um choro em Ramá, Raquel chora pelos seus filhos, etc, etc, etc. E Deus diz: não chore, que eu vou te consolar. Como que Raquel vai chorar pelos seus filhos se ela já está morta? E o único filho que ela deu foi José e o Benjamim para o pai Jacob. Como que ela vai chorar pelos seus filhos? Chorar depois de morta? Então a pessoa, depois que morreu, ela tem consciência. Diz lá na tradição judaica, no Midrash, que o povo de Israel, quando é pego, sob cativo, mantidos cativos sobre Nabucodonosor, eles passam perante o túmulo de Raquel, e o povo todo de Israel olha para o túmulo de cabeça baixa com os olhos, eles olham e eles veem ela com as mãos lá, o espírito dela abençoando. Então, não me venha com pataquada dizendo que eu estou ensinando apostasia, heresia, porque vocês vão lá. Tá achando que eu estou mentindo? Entra no seu canal do YouTube aí, entra no canal do YouTube e fala, vai lá no Israel com a Aline, né, o Roberto aí, Israel com a Aline, vai lá, visita lá o túmulo da Raquel para você ver as pessoas orando lá dentro, assim como estão no túmulo de Davi, rezando e orando lá dentro também, ok? É que o povo evangélico, eu não sei o que aconteceu aí durante o século, Idade Média, nem os concílios, a doutrinação protestante evangélica, que tudo virou demônio, tudo virou diabo, só eles estão certos. Então, é muito importante você estudar, estude, faça teologia, para você não ficar assim perdido e não ficar com a mente confusa, antes de sair por aí metralhando as entidades, não é? A religião do outro, a fé do outro. Que nem tem um pastor que eu falei, que eu vou falar sobre ele aí, um pastor que está falando, então o Roberto assistiu. Eu estou mentindo, Roberto? Não estou mentindo, não. Então, um pastor falando aí, gritando bem alto no púlpito, que Allah é um demônio. Gente, Allah não é um demônio. Allah não é diabo. É uma falta de respeito, sabe? Esqueci o nome da palavra. É um desrespeito muito grande. É uma blasfêmia o que esse pastor falou, que Allah é um demônio. Não, Allah é Deus. É o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Só que no árabe, Yahvé ou Hashem, ou Jeová, Deus é Allah. Só muda o local. É como aqui no Brasil, em português eu falo Deus com D. Só que no inglês é God. Oh my God. God. Sabe? É isso. Deixem de ser ignorantes. E ele falou mais umas bobagens lá. Eu vou preparar essa live para falar sobre isso. Bom, mas vamos lá. Vamos voltar para lá, tá bom? O texto. Olha lá. Opa, vou aumentar aqui de novo. Aí, mais um pouquinho. Então, ou Elá é a mãe dos deuses, simbolizando a deusa do amor, do sexo e da fertilidade.
Então as mulheres que vão lá também, Roberto, no túmulo da Raquel, elas vão pedir, tem gente que recebeu bênção, graça lá, que não conseguia ter filho, conseguiu engravidar, doença conseguiu se curar, sabe? Então as pessoas falam muita besteira, é muita fanatização do meu gosto, é muita xaropada. Só o Deus dos crentes é o verdadeiro, só o Deus não sei o que. Ah, para com isso. Bom, vamos lá. Também foram escavados vários pingentes ugaríticos que retratam uma deusa, provavelmente Atira, Elat. A figura humana estilizada nestes pingentes contém o rosto, os seios e a região púbica e uma pequena árvore estilizada gravada acima do triângulo púbico. Vamos lá, a hora está passando ali. Em 1934, o arqueólogo britânico James Lee Starkey encontrou o jarro de Lariche, datado aproximadamente no 13º século antes da era cristã, provavelmente no ano 1220. Né? O jarro é decorado e contém inscrições raras do antigo alfabeto semítico. Na decoração há o desenho de uma árvore flanqueada por duas cabras, por longos chifres para trás, que segundo Ruth Restring representa Aserat. Uma inscrição que segue pela borda do jarro tem sido reconstruída e traduzida por Frank Cross como Matan, um oferecimento para minha senhora, Elat. Não se sabe quem é Matan. Bom, vamos pular aqui. Eu quero uma parte muito interessante que está aqui, ó. Vamos lá. Encontrou um túmulo judaico da segunda metade do século 8, né? Isso está na Discovery. Olha lá, 1993, com uma inscrição na parede interior de Severino Croato. Vamos lá, traduz como Uri-Rahu, sua inscrição. Abençoado seja Uri-Rahu, ou Uri-Jahu, por Javé, não é? Sua luz, olha o que está escrito na inscrição, olha o que está escrito na inscrição, não é? Que o Kribert El-Kon, é o Kribert El-Kron, ao oeste de Hebron, em 1967, outro arqueólogo encontrou um túmulo judaico da segunda metade do século 8. E a inscrição está assim: Uri-Jahu, quer dizer, sua inscrição. Abençoado seja Uri-Rahu por Javé, Yahvé, tetragrama, o Deus de Israel. Sua luz por Asherá, a quem mantém sua mão sobre ele. E aí? E aí, o que falar sobre isso? Como explicar isso, hein? Por sua, Ripri. Vamos lá. Segundo Restring, em 1975 e 76, o arqueólogo israelita Zeev Mesher, em Kutlet Ad-Jarud, 50 quilômetros ao sul de Kadesh Barneia, na antiga estrada de Gaza, a Elat, escavou uma pousada no deserto, que continha várias inscrições controlado por Israel. Este posto estatal encontrava-se em um território de Judá, funcionando aproximadamente entre 800 e 775 antes da era cristã. No prédio principal, em sua entrada, 2 jarras de armazenagem com desenhos e inscrições foram encontradas e identificadas como Pitos A e Pitos B. Na inscrição Pitos A se lê, lá vem, diga Jehaler a Josafá, e abençoou-vos em Yahvé de Samaria e sua Aserá, ou sua Asherá. Vocês estão vendo as inscrições que foram encontradas? Foram encontradas, ó. Vocês estão vendo aqui, eu estou lendo, tá vendo? Foi um judeu que encontrou. Aqui, ó, o Zev Mesher. Aqui, ó. Diga Jehaler. Jehaler é Jezabel, a Josafá. E abençoou-vos em Yahvé, o Deus de Israel, de Samaria, e sua Asherá, sua esposa. No Pitos B se lê,
a Marjahu, diga ao meu senhor, estás bem? Abençoo-te em Yahvé, Deus de Israel, e de Temã e sua Asherá. Ele te abençoa e te guarda e com o meu Senhor. Nestes pítios aparecem 3 figuras, 2 masculinas retratos do deus egípcio Bes e uma claramente feminina, seios em destaque, tocando uma lira. E aí vai, meu senhor, e aí vai, gente, tá vendo? Então, antes de ficar falando as coisas, tem que estudar, tá bom? Eu vou sair daqui agora, que eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, que tá aqui no YouTube. Esse aqui vocês vão gostar. Depois a gente volta aqui para mim. E aí, Roberto, o que você tá achando? Interessante, né? Eu só quero que volte agora aqui pro YouTube, que não tá voltando. Agora lascou. Oh, meu pai. Oh, esse aqui, ó. Esse aqui é legalzinho. Eu vou abrir esse para vocês verem. Tá bom? Deixa só o negócio pegar aqui. Aí. Vamos abrir aqui. Peraí. Esse aqui é o Discovery. É o The History Channel. Só um minuto, gente. Aberto. Obrigado. Olá. Obrigado. Obrigado. Nada. Obrigado. Opa! Então, vamos lá, fazer ele funcionar aqui, que eu quero que esse negócio funcione. Já vai abrir, você vai ver aqui o The History Channel, que vai falar sobre Asherá ou Asherá. Opa! Acredita-se que este sítio arqueológico, localizado na península do Sinai, tenha sido um antigo centro religioso construído pelos israelitas Era aí que eu vou arrumar, tá? 8 e 9 a.C. Tá ruim aqui, gente. Em 1975, pesquisadores desenterraram 2 grandes jarros de cerâmica, ambos cobertos com estranhos símbolos e ilustrações de humanos e animais. Só um minuto, eu quero que ele aumente aqui a tela. Aí, agora aqui. Aí, vem pra cá. Pra cá, meu filho. Vamos voltar aqui? Vamos ver. Que este sítio arqueológico, localizado na península do Sinai, tenha sido um antigo centro religioso construído pelos israelitas entre os séculos 8 e 9 a.C. Durante escavações em 1975, pesquisadores desenterraram 2 grandes jarros de cerâmica, ambos cobertos com estranhos símbolos e ilustrações de humanos e animais. Mas ali também estavam inscrições hebraicas que revelaram uma noção radical. Deus tinha uma esposa chamada Asherá. Está escrito: que você seja abençoada por Jeová, o Deus hebreu, e sua Asherá. Havia uma deusa na antiga Israel chamada Asherá. Ela era consorte ou esposa de Jeová, o Deus da Bíblia hebraica. De fato, o nome Asherá é mencionado mais de 40 vezes em 9 livros diferentes do Velho Testamento. No livro de Jeremias, Asherá é até descrita como a rainha do céu. Jeremias 44. Olha aí, gente. E há evidências de que ela era venerada pelos antigos israelitas ainda no tempo de Jeremias, no século 7 a.C. Mas Asherá era mesmo percebida como esposa de Deus? Se for assim, quando essa noção mudou? Enquanto a Bíblia atual diz que só existe um Deus, evidências arqueológicas sugerem que Deus realmente tinha uma esposa. Fala-se deles como um casal divino, o próprio fundamento da relação amorosa. O divino feminino e o divino masculino reunidos para criar a maior força criadora, que é Deus.
O símbolo de Asera era uma árvore. E ela é muito associada a uma serpente. Alguns estudiosos disseram que essa história embasou a de Adão e Eva e que o Éden era uma lenda muito antiga da deusa. Na época que escreveram sobre ela... Tá vendo? E vocês aí levando pro lado literal, acreditando na serpente, etc, etc, etc. O masculino com o feminino unido. Existe um canal no YouTube do Rabino, né? Tem um Rabino lá de óculos que está sempre na televisão, aí está assistindo um programa na RTV, não é? E esse Rabino, ele diz que... Ele explica que uma pessoa, antes de vir para o mundo, ela é duas energias, ela é dois sexos, o masculino e o feminino. Né? É o Ravi, lá, que eu esqueci o nome dele, eu vou colocar o vídeo aí daqui a pouco. Então, o Rabino, se eu conseguir achar, tá? O Rabino diz que o Eterno, ele separa, quando esse espírito, não é? Por exemplo, essas duas forças, energias aí, né? Masculina e feminina, elas ficam juntas lá. Quando vem para encarnar, quando vem para entrar no homem como espermatozoide, né? Entrar lá no óvulo, etc, etc, antes de entrar no corpo humano, se divide. E um vai para uma família e outro vai para outra. Pode ser para um país ou para outro país, estado, bairro, enfim. E aí, esses mesmos espíritos, um só corpo, uma só carne. Então, esses espíritos, né, que eram um na eternidade, no mundo espiritual, quando vieram para esse mundo, se dividiram, cada um foi para uma família. E aí eles vão se encontrar como homem e mulher, e namorar, e casar, e dar continuidade. Interessante isso que ela falou. Vamos lá. Na Bíblia, ela era um ídolo estrangeiro, a deusa da fertilidade. Ela não deveria ser venerada, mas banida e queimada. Deuteronômio 12. A Bíblia é contra a idolatria. Opa, Deuteronômio 12, Devarim 12. Quem escreveu Devarim 12? Quem escreveu Deuteronômio 12? Moisés. Quem traz a ideia de Jeová, Yahvé, o Deus único, o Deus masculino, o Deus único, ao povo hebreu? Moisés. Porque antes eles acreditavam em Asherá, ou Aserá, e tanto outros deuses como El, um deus pagão, um deus cananita, um deus babilônico. Tá vendo aí? Vai vendo, crente, vai vendo. A ideia de venerar outros deuses além do Deus que nos foi ensinado por Moisés. Isso não era tolerado pelas vozes centrais da Bíblia, mas o fato de serem constantemente mencionados sugere que acontecia muito. A ideia pura e simples da Bíblia é que Deus era assexuado. Deus não tinha consorte, Deus não tinha identidade sexual. Agora, a linguagem da Bíblia usa pronomes masculinos e nos acostumamos a pensar em Deus como homem. Mas um dos meios de diferenciar a religião da Bíblia e virtualmente qualquer outra religião do mundo antigo é que só para os israelitas Deus era uma criatura sexista. Enquanto histórias de uma deusa poderosa sentada de igual para igual ao lado de Deus foram expurgadas do testemunho hebreu, os gnósticos parecem endossar a ideia. Apócrifo de João. É aí que os crentes piram. É aí que os caras ficam doidos, pula que nem pipoca na frigideira. Pula que nem saci, os bichos ficam doido. Parece o Tasmania lá da Disney. Quando você vai falar para eles dos livros apócrifos. Mas vem cá, gente, olha, com todo respeito, quem é o homem, quem é o ser humano para dizer que aquele livro apócrifo, uma palavra quer dizer não inspirado, sem inspiração de Deus? Quem é o homem para dizer que aquele livro não tem inspiração de Deus? Quem é o homem que mais erra do que acerta, que mais peca, que mais judia, mais mata, mais mente, mais adultera, mais calunia, mais vende
o evangelho, vende as coisas ditas sagradas da Bíblia, né, para os seus deleites, né, exploram os coitados. Quem é o homem para dizer que esse evangelho apócrifo de João não é verdadeiro? Ou o evangelho de Pedro, Apocalipse de Pedro, enfim, o evangelho de Abacuque, o livro apócrifo de Abacuque, Tobias, Macabeus 1, Macabeus 2, Macabeus 3, Macabeus 4, sabe? Quem é o homem? Mania de querer dizer que isso aqui é certo e isso é errado, isso aqui é divino, isso aqui é demoníaco, isso aqui é inspirado, isso aqui não é. Vai vendo aí, ó. Uma das coisas muito importantes desse material gnóstico é que vemos um Deus igualmente homem e mulher, que juntos governam os céus como nosso Pai e nossa Mãe celestes. Você viu o que ela falou? E agora eu vou mostrar para vocês a diferença da oração do Pai Nosso. O comecinho, né? Ela é total diferente, totalmente, né? O Pai Nosso hebraico e o Pai Nosso aramaico, que Jesus ensinou. Vamos lá. A Bíblia terá sido deliberadamente editada para suprimir a ideia de que Deus tem natureza dual, com aspectos de homem e de mulher? Ou foi para expurgar dos textos histórias e personagens julgadas estapafúrdias ou até assustadoras para eventuais convertidos? Há quem creia que esse seja o caso de outros 3 livros ou textos proibidos e esquecidos da Bíblia, atribuídos a um dos seguidores mais devotados a Jesus, o apóstolo Pedro. Bom, muito bem. Vamos encerrar aqui essa parte e volta aqui para mim para a gente encerrar. Porque já deu 4 horas da manhã, então vamos encerrar aqui. Olha só. Então você viu essa matéria, o que você achou aí, Roberto? Então vamos lá. Teria Deus uma esposa, uma mulher? De onde ele tirou a inspiração da mulher? Você já ouviu falar em Asherá, agora você ouviu falar. A cônjuge de Deus. O que diz a Bíblia? No tempo do rei Asa, né, 912 a 871, antes da era cristã, o culto de Aserá foi muito popular em Israel. 1 Reis 15:13 vai dizer assim: Vegan et ma'akhar, imo vayesirah mi jevirah, asher asetar mi feletset, la sherah, vayerot Asa, et mifelar setar, vai serof, Kideron Benahar, e até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo. Aserá, também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Ou seja, o rei Asa, depois vem o rei Josias, Ezequiel, o único aí é Manassés, se não me engano, e esses caras vão tudo seguir a lei de quem? De Moisés. Não farás outros deuses diante de ti, que eu sou só um Deus, etc, 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 etc. Ok? Os outros deuses do panteão semítico, né, fenício, enfim, eles não ficavam incentivando os seus adoradores, não é? A destruírem o altar do outro, a destruírem a ideia do outro, a existência do outro. Só Moisés é que pinta na parada para tentar destruir e satanizar, demonizar, amaldiçoar, tornar pagão, tem que destruir, tem que queimar, tem que matar. E é por isso que o perigo de ler a Bíblia e não saber entender as questões históricas do seu tempo, e a religião, etc., o monoteísmo, o politeísmo, esse é o perigo. Tem muito crente xarope, tem muito crente aí querendo entrar na igreja evangélica e destruir a imagem de Nossa Senhora, de São Pedro, de São Judas, de Nossa Senhora de Fátima, enfim, você entendeu o que eu estou falando? Ou entrar nos terreiros de Umbanda e Candomblé e querer destruir a imagem do Zé Pilintra, da Pombagira, do Capa Preta, disso, daquilo, outro, do altar. Isso é coisa de gente doida.
É coisa de gente louca, gente insana, que não conhece o artigo 5º da Constituição brasileira, que as pessoas são livres de culto e expressão de fé e tem que respeitar, você concordando ou não. Independente da Constituição ou não, você não tem o direito legal de entrar numa religião e começar a destruir a outra e querer impor, como de forma ditatorial, imperativa, que só o seu Deus é verdadeiro, só a sua religião é verdadeira, a do outro não presta. É daí que nós temos as inspirações de Moisés. Não é de Deus, não. É de Moisés. A prova é, você já viu Jesus fazendo isso no Novo Testamento? Me prova aí o dia que Jesus entrou em algum templo, não é? Da deusa Diana, do deus Júpiter, dos deuses romanos, dos deuses gregos. Me mostra onde foi que Jesus entrou, que nem um louco, querendo destruir tudo. Sabe onde ele entrou? No templo da sua própria religião, da religião do seu povo, que estava sendo adulterado, comercializado, cheio de vagabundos e pilantras, como nós temos hoje aí, nesses templos mequetrefe aqui no Brasil e no mundo. Esses templos cheios de, putaria, adultério, não é? Comilança daqui, um sambalelê de lá para cá, a festa do cabide, pastor pegando mulher de irmão, de fiel, pastor boiola, querendo pagar de macho, de hétero, é o que mais tem. Mas a religião do africano é do diabo, a religião do católico não presta. Toma vergonha na cara, para de hipocrisia e falsa modéstia, gente. Para com isso, vamos lá. Então aqui, por causa da lei de Moisés, o rei Asa começou a fazer isso e ele destituiu a mãe dele como rainha. Para você ver como a fanatização, a bitolação é coisa séria na mente do ser humano. A fanatização é capaz de o cara derrubar a mãe, derrubar o pai, derrubar a mulher, derrubar o filho. Você não tem ideia como é perigoso isso. Vamos lá, para acabar. Segundo Crônicas 15:16 também vai fazer uma referência, dizendo assim, vai falar a mesma coisa que eu li agora do rei Asa. E também o livro de Juízes, capítulo 3, versículo 7, vai dizer: vai Yasu, venei Israel, et hara beenei Yagver, vai ser Rehu, et Yagver, Eloheihem, vai Yarverdu, Eloheihem, et Rabelachim, veet Rasherot. Ou seja, e os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Balaíns e a Astarote, que é uma outra deus também, outro deus feminino, ou a mesma Aserá. Bom, demonizar as deusas femininas impactou na marginalização das mulheres. Já percebeu? Judaísmo machista, catolicismo machista, protestantismo machista, igreja evangélica machista, igreja pentecostal machista, igreja neopentecostal machista. Quem sempre está na liderança? É o cabeça do homem. O fundador, o presidente, o que manda ou desmanda é o homem. E a mulher segue aquele rito ridículo que as pessoas interpretam mal, fora de contexto e de tempo de Paulo, que a mulher permaneça calada, se quiser aprender, aprenda com seu marido em casa e seja sujeito ao seu marido. Isso não cabe mais no mundo. Isso fere até a Constituição, não tem nada a ver. Mas tem crente que faz isso. Tem crente vagabundo que faz isso. Eu mesmo tenho uma amiga, não é? Tenho uma amiga que o marido dela bate nela, espanca ela, ela está grávida, o marido espanca ela, abusa dela, porque ele diz que o pastor fala na igreja que a mulher seja sujeita ao seu marido e tem que servir ao seu marido na cama. Tá bom para você? Tá bom esses caminhos aí, essas ideias? Tudo isso dentro da igreja. Bom, vamos lá. Aí você vai ver também o rei Ezequias, o sucessor de Acaz, né? O Manassés, que ergueu altares a Aserá, depois ele perdeu o reinado. E aí veio Josias e destrói tudo de novo. Segundo o Reis 23:7, destruiu as Azerás. Isaías 27:9, Azerá taxada como o pecado de Israel. Bom, tudo isso por causa de Deuteronômio 16:21, 22.
não fala sobre os ídolos, que não pode ter ídolo, aquela coisa toda. Só pode o Deus da cabeça de Moisés. Muito bem. Como eu disse para você, não é? O Pai Nosso em hebraico, ele vai dizer assim, Avenu Shibashmaim Itekadash Shemeka Tavo Malkuterha Yaseret Sonra. Isso é o Pai Nosso em hebraico. Avenu, aquela música que canta, né? Avenu Makeinu, Avenu Makeinu. Então, Avenu Makeinu, Shebashmaim, Itzkadash, Shemekar, Tavo Malkuterha, Yaseret Sonra. Isso quer dizer, Pai Nosso, que estás nos céus, ou Pai do céu. Né? Aí vai, santificado e tal, enfim. Agora, esse é o Pai Nosso hebraico. Jesus falava hebraico, ele falava aramaico. Por que será que Jesus preferiu ensinar o Pai Nosso em aramaico do que em hebraico? Porque se tem uma coisa que você não sabe, é que Jesus, diferentemente da tradição machista, manipuladora, exploradora, discriminadora, segregadora de mulheres do feminino, Jesus, ele agregou para si o feminino e as mulheres, sabe? Não é à toa que ele perdoa a prostituta, não é à toa que ele pega na mão e salva a mulher adúltera, não é à toa que ele cura a mulher que tem a hemorragia, não é? Não é à toa que ele anda com Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Não é à toa que as mulheres andam loucas por Jesus, não loucas por atração sexual, mas pela palavra de amor, pelo acolhimento, pela interação, não é? Pela igualdade, sabe? Que ele tinha para com elas. Interagir, está me faltando um termo. Esqueci agora, vamos lá. Então, o Pai Nosso em hebraico, ele começa assim, Avum de Bashmaya, Netikada Shimor, Tete Malkuteruna. Ou seja, já não é mais pai. Jesus inclui pai, mãe. Pai, mãe. Avum de Bashmaya, pai, mãe. Agora, deixa eu te explicar aqui uma coisa. A palavra mãe, presta atenção, a palavra mãe em hebraico significa, se pronuncia ima, e essa palavra mãe em hebraico, ela quer dizer, sabe o quê? Ela quer dizer fonte das águas que descem dos céus. Segundo, aquela que gera a vida, fonte da vida. Enquanto a palavra homem, no hebraico, significa apenas armador de tenda, cuidador da casa. É só isso. Mas quem gera a vida, quem é a fonte das águas que descem do céu, é a mulher, é a mãe. Você percebe por que a mulher foi sabotada historicamente, religiosamente, politicamente, até hoje, no mundo? Você já viu aí uma papisa? Não viu e nunca vai ver. Você já viu aí uma bispa? Não viu e nunca vai ver, porque não existe bispa na Bíblia. Né? E o feminino de bispa nem é bispa, é episcopisa. Sabe? Só aprendendo, né? Não tem pastora, não tem missionária. Eu falo em termos de título, de instituição, mas sempre teve as mulheres que bancaram Jesus. Comida, água, hospedagem, as viúvas, está lá em Lucas, se eu não me engano. E também a mulher samaritana, que ele tocou o coração dela, e ela foi a primeira mulher que evangelizou toda a Samaria, anunciando o reinado do Messias. Então a mulher, ela não serve só para sexo, para lavar cueca fedida, meia podre, calça furada. A mulher não serve só para sexo na cama, a hora que você bem quer. A mulher não serve só para parir filho. A mulher não serve só para fazer comida, lavar louça.
não é? Limpar a casa, a mulher não serve para ser Amélia, a mulher não serve para ser a sua subordinada, a sua escrava, a doméstica, a mulher não serve para ser espancada verbalmente, psicologicamente e fisicamente. A mulher, ela não serve só para ir às compras no mercado. Não, a mulher ela é muito mais do que você pensa que é. A mulher é muito mais poderosa, sublime, muito mais mística e espiritual do que você pensa. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Óbvio. Tá com probleminha esses aí, viu? Tá vendo? Pronto. Então, você que é mulher, que é irmã, que é evangélica, não fica brava comigo não. Porque o seu gênero, mulher, feminino, tem sido judiado, jogado de lado, retirado do lado de Deus. Olha, o homem é capaz de fazer até isso, não é? Imagina você e sua mãe, Roberto, a minha mãe que já foi. Imagina a bênção que elas são, o poder que elas têm. Se um filho vai preso, o pai não vai não. Quem vai é a mãe. Se o filho cometer um erro, mesmo a mãe sabendo que ele cometeu um erro, com todas as provas ali, ela vai amar o filho dela até o último minuto. Ela que vai na penitenciária, no centro de detenção provisória, não é o pai. Se a mulher vai presa, o marido não vai visitar não. Agora, se o marido vai preso, a mulher está lá todo final de semana levando o jumbo, sei lá, levando a sacola de comida para ele. Mas o marido não vai. Está percebendo a diferença? Está percebendo como que o machismo, como que a maldade do homem, do patriarcado, da tradição, o homem é o cabeça, o homem... Está percebendo? Percebeu ou não percebeu? Agora, eu não estou aqui afirmando que Deus tem uma mulher. Eu não estou aqui afirmando que Deus tem uma esposa, que existe uma deusa. Você viu pelos textos bíblicos e você viu pelo documentário, você viu pelos achados arqueológicos, não é? Mas o que me importa se Deus tem uma mulher ou não? Se ele tiver, é problema dele, não é problema nosso. E se tiver, se realmente existir a mãe como o pai, como Jesus ora no Pai Nosso, Avum de Baixo Maia em aramaico, pai, mãe, será maravilhoso e é maravilhoso. Porque, sem sombra de dúvida, até mesmo a mãe espiritual é mais sensível do que o pai espiritual. Pode ter a certeza disso. Tá bom? Então fica aqui essa matéria de hoje. Se você nunca ouviu falar de Aserá, você vai estar vendo aqui hoje. Tá bom? Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu ia ler aqui, ia falar para você que... o cara já falou lá, né? O rapaz já falou do The History Channel. Já falou que Jeremias, ela é relatada como a rainha do céu. Tá bom? Então, crentaiada, doida, fanática, endoidecida, menininhos do prezinho da espiritualidade, parem de ficar julgando, criticando, metendo pau nos católicos por causa da Virgem Maria, por causa da Nossa Senhora, porque ela não existe, porque ela é um demônio, é isso, aquilo, outro. Para com isso, sabe? Porque os próprios judeus também têm a sua Nossa Senhora, a sua Virgem Maria, que é a Raquel, lá no sepultamento dela, lá na tumba de Raquel, lá na cidade de Betel, se eu não me engano. Eles também têm lá. Então para de bobagem, para de besteira. Faz assim, ó. Ore, reze, peça para você ser uma pessoa melhor e procure amar o próximo e respeitar a fé do outro, tá bom? Porque só quando a gente fechar esses olhos aqui, quando nós estivermos durinho lá no caixão, né? Só quando a gente descer na sepultura, ok? É que você vai saber se existe a Será ou não, se existe uma força feminina ao lado de Deus, uma mãe, a família espiritual ou não. Caso contrário, não vale a pena, porque você pode estar incorrendo em erro e fazendo um papel de besta, e aqueles que sabem que são os seus pastores,
os teólogos, os donos aí das grandes matérias de teologia estão rindo da sua cara, abusando de você, sabe? Estuprando você financeiramente todo dia, arrebentando com a sua mente, fanatizando você. E eles fazendo por fora a maior Sodoma e Gomorra que você nem sonha. Então, não seja fanático, não critique, não odeie o outro porque é católico, porque é da Umbanda, porque é do Candomblé, porque é testemunha de Jeová, porque é mormon, porque é jainista, porque é judeu, porque é muçulmano, porque é hinduísta. Para com isso. Coloque-se na posição de espírito criado pela espiritualidade. Um dia você vai voltar para lá. E quando você voltar, leve boas coisas. Não leve coisas ruins. Tá bom? Leve um diário de coisas boas. Leve presentes para a família espiritual. Ok? Não chegue lá de mãos vazias, não. Leve virtudes, amor, perdão, paz, tranquilidade. Lute pelo bem, pela vida do outro. Ok? Um abraço e até a próxima. Eu vou colocar essa aqui no YouTube. Tá bom? Obrigado.